Tópico 2. Como cooperamos para o avanço da obra de Deus? Galera, como eu comentei no vídeo passado, né, as pessoas elas têm a falsa ilusão de que só porque algo é simples, aquilo não é importante, né, aquilo não tem valor, certo? Então, eu vou dar para vocês alguns exemplos, né, de situações reais em que eu vivi e que, assim, eu particularmente eu sou imensamente grato por ter participado dessas coisas, dessas situações, né, que ajudaram e cooperaram para que hoje pessoas estejam desenvolvendo na obra de Deus. Quando a gente faz uma apresentação, quando a gente faz uma coreografia, uma peça, quando a gente toca em alguma banda, aquilo ali literalmente é pregar, aquilo ali literalmente é levar a imagem da Força Jovem, é levar Jesus. Então, quando você faz isso com essa consciência, você faz isso com empenho, você consegue utilizar aquilo que você está fazendo, e o próprio Deus ele te dá inspiração para isso, você consegue utilizar aquilo que você está fazendo para ajudar uma pessoa, seja ela quem for. Por exemplo, o trabalho que é desenvolvido aqui no Bloco de Caxias, em especial, duas situações, né? Três, sempre ficam na minha memória, né? Que foi quando me foi dada a obrigação, olha só, obreiro, você agora vai trabalhar com isso aqui no bloco, né? Você vai trabalhar com essa modalidade aqui. Na época eu não era do Cultura, eu era de outro projeto, eu era do Mídia. Aí, falaram assim pra mim, obreiro, eu quero uma apresentação para amanhã, né? Isso era no sábado, eu quero uma apresentação para amanhã e eu preciso disso. Então, tipo assim, me pediram uma coisa difícil, uma coisa complexa de fazer, não era fácil. Principalmente porque eu praticava, né, o meu talento não de forma profissional, eu praticava de forma assim como uma espécie de hobby, eu aprendi assim. Mas eu peguei aquilo ali e eu falei assim, olha, então tá bom, eu vou fazer o melhor que eu puder. Aí eu peguei, chamei algumas pessoas, na época no Projeto Cultura era uma coisa que praticamente não tinha, né, era uma coisa bem menor do que é hoje. E aí eu peguei e eu desenvolvi ali uma coreografia, né? E foi assim, bem difícil, porque a coreografia não era o meu forte, né? O meu forte era dança. Então, eu peguei e eu fiz ali o melhor que eu pude. Convidei alguns amigos e tal, que eram obreiros, e aí a gente foi e ficamos assim, um dia inteiro ensaiando e apresentamos, certo? Então, depois daquele dia, né? E vale ressaltar que aquela apresentação, ela não ficou nem perto de boa. Assim, ficou muito ruim, porque a gente não sabia o que estava fazendo direito. Então, ficou assim, literalmente um troço muito feio, muito feio. Inclusive está no YouTube até hoje, essa coreografia, mas ficou muito feio. Então, aquela coreografia ali, por mais que ela tenha ficado feia, por mais que ela tenha sido mal executada de forma técnica, né? E aí eu entro, né, no ponto que eu citei no vídeo passado, que quando a gente faz alguma coisa para Deus, o próprio Deus ele dá a direção, ele dá a inspiração para a gente fazer o melhor. Aquela coreografia ela chamou a atenção de um garoto que estava assistindo a reunião. Ele não gostava de igreja, ele não simpatizava com a igreja. E aí ele veio naquela reunião porque um amigo insistiu muito e quando ele chegou lá, ele gostava de dança e alguma coisa ele viu naquela coreografia que chamou muito a atenção dele. Ele gostou muito. Aí ele ficou, caramba, poxa, muito legal. E no outro encontro, né? Ele veio mais aberto a ouvir, né, o que o obreiro na época estava falando na reunião. Porque ele veio a partir de uma coisa que ele gostava, né? Ele viu aquilo e veio novamente para poder ver mais daquilo. Então, aí teve outra coreografia na semana seguinte e tal, mas encurtando a história, hoje esse rapaz ele é um obreiro da Catedral de Caxias. Então, eu não digo que eu ganhei a alma dele com a dança. Não, eu não ganhei a alma dele com a dança. A alma dele foi ganha com o trabalho de vários pastores, de vários obreiros que fizeram propósitos por ele, que orientaram ele. E a dança foi ali
algo a mais que cooperou para a salvação dele. Então, foi um pequeno detalhe, certo? Mas que possibilitou que lá na frente ele viesse a se tornar um homem de Deus. Então, você imagina se não tivesse essa apresentação. Ele provavelmente ia vir, não ia gostar muito da reunião e não ia se sentir motivado a vir na outra reunião, certo? Então, o trabalho desenvolvido pelo Cultura aqui na Catedral de Caxias, dele já saíram pastores, dele já saíram obreiros e, assim, pastores que estão na África desenvolvendo o trabalho da Igreja Universal lá, saíram do grupo de dança da Catedral de Caxias, né? E estão lá guerreando, batalhando até hoje. Então, é um trabalho que parece, né? Quando você olha assim de uma forma carnal, parece que é uma coisa insignificante. Ah, é só uma dança. Pensa comigo. O que é uma dança em meio a toda uma reunião? A gente tem a palavra, a gente tem a busca, a gente tem a oração forte, a gente tem tanta coisa que o jovem pode usar para poder se aproximar de Deus. O que é uma dança perto de tudo isso? É quase nada, mas esse quase nada, quando é usado por Deus, possibilita que pessoas sejam ajudadas. Então, o ponto central da coisa é justamente esse. Jovens, por exemplo, como o obreiro Tiago, de Jardim Primavera, que já falou para mim, já conversou comigo e falou assim: obreiro, olha, o trabalho do Projeto Cultura me ajudou muito, porque, sinceramente, na época que eu entrei no projeto, eu não me sentia assim uma pessoa forte espiritualmente, mas esse trabalho ele me aproximou de Deus. Então, ou seja, a gente ali cooperou para que ele permanecesse. Não somos os responsáveis interinos, mas cooperamos um pouquinho, foi uma ajuda pequena e que ajudou. Então, outros jovens, né, vários outros jovens que vieram para o trabalho do Projeto Cultura e se converteram, hoje são obreiros, estão aí, ó, às pencas em todos os lugares. Então, tratar o projeto de uma forma simples e pura, não, é só isso aqui, ó. Cultura não é nada demais, o cultura é só um trabalho meia boca e tal, é projeto, é só dança. Não, não é. A pessoa que fala isso, sinceramente, a pessoa que tem essa mentalidade, a gente tem que orar por essa pessoa, porque infelizmente, né, o ser humano ele depende muito da direção que vem do altar, da direção de Deus. Nós somos completamente dependentes dessa direção. Nós não temos a capacidade de avaliar as coisas por nós mesmos. Muitas das vezes, o próprio Espírito Santo ele tem que mostrar pra gente: olha só, fulano, não é desse jeito que você pensa não, é desse, certo? Porque o ser humano é muito cabeça dura. Então, eu já ouvi esse tipo de comentário, provavelmente vocês que estão começando agora no Projeto Cultura, ou já ouviram ou ainda vão ouvir bastante esse comentário, mas vocês têm que ter em mente o que vocês fazem. Vocês têm que ter em mente que não é porque você não está na rua evangelizando que o trabalho não está sendo feito. Não é porque você não está atendendo uma pessoa que quer dizer que o seu trabalho é inferior ao do jovem ou ao do obreiro que está atendendo, que está levando um jornal, por exemplo. Às vezes o seu trabalho pode cooperar até mais para a salvação de uma pessoa do que um jornal ou uma fitinha que é entregue numa comunidade. Então, tudo tem o seu peso, tudo é feito com equilíbrio quando a gente trata de ganho de almas e mundo espiritual. Então, nada deve ser generalizado. Ah, porque a tribo não faz nada. Não, a tribo tem, a sua importância é tão forte quanto a do Projeto Cultura, quanto a do Projeto Mídia, quanto a do Uniforça. Então, por que um trabalho tem que ser exaltado e o outro trabalho tem que ser diminuído? Estão entendendo? Então, em tudo, absolutamente tudo, você tem que saber separar. Poxa, olha, como que o Cultura coopera para o avanço da obra de Deus? O Cultura trabalha para ganhar almas. E o que os outros projetos fazem? Não é exatamente a mesma coisa. O que as tribos fazem? Não é exatamente a mesma coisa. A única diferença é que a gente faz de formas diferentes para alcançar pessoas diferentes. Então, é um trabalho muito bacana e que vem ajudando muitas pessoas.
Eu poderia pegar inúmeros exemplos, inúmeros testemunhos de pessoas que foram ajudadas pelo Projeto Cultura, assim como eu posso pegar inúmeros exemplos, inúmeras situações de pessoas que foram ajudadas por uma tribo. Então, tudo ali tem a sua importância e assim a obra de Deus avança, certo? Então, quando a gente para e a gente fala assim, ah não, tribo não coopera para o avanço da obra de Deus. Mídia não coopera para o avanço da obra de Deus. Quando a gente fala isso, a gente está se atrasando, a gente está atrasando o nosso trabalho e a gente está atrasando a obra de Deus. E isso não pode ser feito de forma nenhuma, porque esse tipo de pensamento ele é retrógrado, tudo bem? Então, pessoal, é assim que o Projeto Cultura avança na obra de Deus. O Projeto Cultura é um trabalho que foi criado, desenvolvido para atender a um grupo de pessoas. E se você não souber isso, você vai sempre ficar perdido. Você vai sempre se deixar ser levado pelos comentários maliciosos de quem não tem essa visão espiritual acerca do trabalho, certo? Então, galera, esse é o capítulo 2 e a gente se vê no capítulo 3.